A Holanda não é um país. E agora você vai entender a diferença entre Holanda e Países Baixos e também vai entender por que a gente tem um costume de chamar aquele país de Holanda. Inclusive, nós, brasileiros, na língua portuguesa, a gente tem um costume de chamar de Holanda. O nome do país é Países Baixos. O Reino dos Países Baixos. É uma monarquia. Então, o país soberano se chama Países Baixos. Aquela seleção de camisa laranja que a gente vê de futebol, ali não é a seleção da Holanda, é a seleção dos Países Baixos, que em inglês, por exemplo, se chama Netherlands, que a tradução é Terras Baixas. E a gente traduziu em português como Países Baixos. Ou seja, parte do país ela está abaixo do nível médio do mar, por isso que se chama Terras Baixas, Netherlands. Aquela região historicamente é chamada assim, inclusive antes de virar uma monarquia, já era chamada dessa forma. Então, o nome do país é esse. E o que é a Holanda? Holanda são essas duas províncias dentro do país. Então, a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, que inclusive é a região mais rica dos Países Baixos, é onde estão as cidades, por exemplo, de Amsterdã. Amsterdã está na Holanda do Norte. Roterdã está na Holanda do Sul. A cidade de Haia, também muito conhecida, na Holanda do Sul. Então, essa é a região mais próspera dos Países Baixos. Ou seja, essa região aqui, inclusive, está a administração dos Países Baixos. Mas perceba, só são duas províncias dentre várias províncias. No total são 12. Ou seja, tirando a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, nós temos ainda 10 províncias que formam o país soberano. Mas, professor, por que a gente tem esse costume, e outros países, inclusive, também têm esse costume, de chamar o país de Holanda? Porque na época das grandes navegações, os Países Baixos, para quem não sabe, foram um país potência colonial, uma potência marítima. Na época ainda, desde a época que ainda era administração espanhola, ainda era dominação espanhola, depois quando ficou independente virou uma república e já era uma grande potência marítima. Quando eles chegavam nas terras novas e também nas administrações coloniais, a maior parte dos navegadores vinham dessa região da Holanda, já se chamava Holanda essa região naquela época. Então, quando eles chegavam, eles se diziam vindos da Holanda, porque ainda tinham ainda mais autonomia essas províncias naquela época. Eram menos províncias, mas tinham muita autonomia, mais autonomia do que elas têm hoje. Então eles se identificavam muito com a região de onde eles eram. Então eles chegavam dizendo que eram da Holanda, e esse nome terminou pegando muito mais do que Países Baixos. Imagina você fazer parte de uma comunidade de estudos com cursos e aulas temáticas de história e geopolítica, tudo em uma única assinatura. Basta você assinar o repertório. Torne-se aluno agora.